E aí, pessoal, questão de número 46 do capítulo 11, Fundamentos de Física do Halliday. Nós temos o seguinte: uma barata está no centro de um disco circular que gira livremente como um carrossel sem torques externos. A barata caminha em direção à borda do disco, cujo raio é r. A figura mostra a velocidade angular ômega do sistema barata-disco durante a caminhada. A escala do eixo ômega é definida por ômega A igual a 5 radianos por segundo e ômega B igual a 6 radianos por segundo. Quando a barata está na borda do disco, qual é a razão entre o momento de inércia do inseto e o momento de inércia do disco? Ambos calculados em relação ao eixo de rotação. Nós temos aqui o nosso gráfico, que relaciona a relação entre a velocidade angular do disco em função do seu raio. Então, veja que ele vai de um certo valor ômega B até um certo valor ômega A, partindo de 0 até R. Então, veja que a velocidade angular reduz. Para ilustrar isso daqui, nós vamos mostrar o esqueminha que é dado pelo texto do enunciado, onde a barata se encontra no centro do disco em rotação. A barata vai se mover em direção à borda, só que o disco ao mesmo tempo está rotacionando. Então ele faz esse movimento aqui, né, de rotacionar e se mover em linha reta em direção ao longo do raio R do disco. Note que essa velocidade angular não está relacionada a cada ponto específico do disco, né? Já que o disco ele é rígido e com um objeto rígido girando em torno dele mesmo, a velocidade angular para cada ponto ao longo do eixo R é o mesmo. Então, isso significa que o momento de inércia da barata está alterando a velocidade angular do disco. Como ela parte do eixo de rotação, né, ou seja, a distância zero do nosso disco, né, considerando como centro a origem, o nosso disco possui uma velocidade ômega-b. Conforme ela vai se deslocando em direção à borda, que é seguindo a bolinha aqui na nossa gráfica, conforme ela vai se deslocando à borda do disco até a distância r, a velocidade angular do disco vai decaindo. Isso significa que está acontecendo aí uma variação do momento angular do sistema. Dessa forma, se aplicarmos a conservação do momento angular, e nós tivermos aqui que o momento angular, a variação do momento angular se conserva, logo essa variação ela é nula, nós vamos ter que o momento angular final tem que ser igual ao momento angular inicial. Aí aparece as nossas estrelas, né, de interesse do enunciado, que é os momentos de inércia, visto que o momento angular é a velocidade angular vezes o momento de inércia de um dado corpo. Porém, nós temos o seguinte: no momento angular inicial, nós temos que o momento angular, perdão, a velocidade angular do sistema inicial é apenas a velocidade ômega-b, que é a velocidade do próprio disco e da barata, né, já que ela está no centro do disco. E o momento de inércia é apenas o momento de inércia do próprio disco, já que a barata se encontra no centro do eixo de rotação do sistema. Se você tem um objeto que pode ser considerado uma partícula em comparação ao disco, e essa partícula se encontra exatamente no eixo de rotação do sistema, logo ela não contribui com o momento de inércia para o sistema, ou é tão pequeno que você pode considerar como sendo desprezível. Em ambos os casos, você não precisa considerar o momento de inércia da barata. Então, o momento de inércia inicial aqui é o momento de inércia do próprio disco. Já aqui no caso final, né, ou seja, no momento angular final, nós temos a situação em que a barata se encontra na borda do disco. Então, nós temos uma partícula com uma distância r do centro do eixo de rotação. Dessa forma, então, a velocidade angular do sistema, lembrando que a barata não escorrega sobre o disco, né, devido a ações externas, fosse centrípeta, centrífuga, ou atrito, etc. e tal, né? Ela apenas o movimento dela que ela faz sem escorregar
Quando ela chega na borda do disco, a velocidade angular do disco é a velocidade angular da barata, né? Então, ambos têm velocidade angular ômega A. Dessa forma, então, nós temos que o momento de inércia final, que é, né, esses momentos de inércia é o momento de inércia total do sistema, tá? Como só tem o do disco no inicial, como eu já expliquei, é apenas o momento de inércia do disco. Já o momento de inércia final é a soma dos momentos de inércia das partículas que estão contribuindo. Nesse caso aqui, do próprio disco, mais o da barata, que pode ser considerado como uma partícula que se encontra a uma distância r do centro do eixo de rotação. Então, dessa forma, podemos escrever assim. A velocidade angular final vai multiplicada pela soma dos momentos de inércia do sistema, ou seja, barata mais disco, tem que ser igual à velocidade angular inicial, era para ser inicial aqui, tá? Inicial, ou ômega b, né, que é a velocidade angular inicial, vezes o momento de inércia do disco, já que só ele contribui com esse momento de inércia quando a barata se encontrava no centro do sistema. Dessa forma, a gente faz a multiplicação distributiva, né? Ômega F multiplicando IB e ID. Podemos aqui isolar o termo com o momento de inércia da barata, né? Que é o IB. Esse termo aqui vai para o outro lado negativo. Na verdade, a gente subtrai ambos os termos por ele, né? Para não ficar tão feio matematicamente falando. E o nosso ômega F aqui a gente passa dividindo, né? E aí a nossa expressão vai ficar com essa cara aqui, deixando nosso momento de inércia isolado. Mas a gente quer a razão entre o momento de inércia da barata e do disco, né? Como o momento de inércia do disco está aqui, ó, multiplicando ômega I e ômega F, aqui eu corrigi, tá? Colocamos ele em evidência e passamos para o outro lado dividindo, para deixar na razão pedida pelo enunciado. Então, nós vamos ter a razão entre os momentos de inércia da barata e do disco vai ser igual à diferença entre a velocidade angular inicial menos a final sobre a velocidade angular final. E quem são esses valores? Nós temos aqui no gráfico. Substitui a velocidade, eu só quero falar momento, bem. A velocidade angular inicial, que é de quem? 6 radianos por segundo, né, que é o nosso ômega b, que é a velocidade do disco quando a barata se encontrava no centro da circunferência, menos a velocidade angular final, que é ômega a, quando a barata se encontra exatamente na borda do disco, que é 5 radianos por segundo, nosso ômega a, sobre esse mesmo valor, que é 5. Como nós temos velocidade sobre velocidade, né, nós vamos ter aí um termo adimensional, né, que é justamente a razão. Dessa forma, nós temos que a relação entre a velocidade, o momento angular da barata e do disco é de 0,2, ou cerca de 20%. Isso significa que o momento de inércia da barata é 20% o momento de inércia do disco. Muito bem, pessoal. Espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio comigo até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E como sempre, no final, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.